Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. Cara, notícia ruim pra gente passar para vocês também, né, que o próprio André Hernan trouxe a informação hoje mais cedo. O Maia passará por exames ainda, então vai sair até o fim de tarde aí o diagnóstico completo, mas ele deve, enfim, desfalcar o São Paulo por pelo menos 2 meses, ou seja, Pablo Maia está de fora da fase mata-mata do Paulista. A gente espera que não seja nada ainda mais grave para tirá-lo da temporada, mas pelo menos 2 meses aí é a expectativa mínima de ausência do Pablo Maia, e em breve teremos maiores informações, né? Acho que deu para ver na hora do campo mesmo, ele chorando, sentindo bastante, né? Então, talvez já na hora deu para ver que foi grave, deu para ver que foi sério, e, enfim, é mais uma lesão para a carreira dele, o que é muito triste, porque é um jovem jogador, vinha numa sequência boa e fica lesionado justamente numa fase que seria importante. Na ausência do Pablo Maia, e o senhor, qual seria o seu meio de campo do São Paulo para essa fase mata-mata do Paulista, considerando que o nosso Luiz Gustavo volta apenas na semifinal? Então, a gente não vai ter Luiz Gustavo aí para o jogo de segunda-feira. Sem o Luiz Gustavo, sem Pablo Maia, sem nenhum outro primeiro volante, né? O Santiago Longo também foi devolvido e tudo mais. Qual seria o seu meio de campo do São Paulo para essa fase? Quero que o Chacon comente primeiro, então. Tá uma informação, né? Nem comentário. Já fala, o Wilson já vai falar. No começo dessa semana, entre hoje e amanhã, que hoje era folga, na verdade, para o elenco titular, né? Ferreirinha já voltando ao trabalho no campo, e no final da semana deve iniciar a transição, então, o Luiz Gustavo. Então as informações dos lesionados para essa semana: Ferreirinha, o Alisson não teve nada, era só foi poupado nos últimos jogos, não teve nada, então deve estar de volta no jogo contra o Novo Horizontino. Exato, então, enfim, Ferreirinha de volta para o jogo aí da semifinal, sem Luiz Gustavo ainda. O seu meio de campo, e o senhor, seria Alisson e Marcos Antônio, Alisson e Bobadilha e Marcos Antônio? Qual seria o seu meio de campo na ausência do Pablo Maia, é isso? Cara, eu não, a gente não viu ontem, né? A gente viu Marcos Antônio e Bobadilha, mas eu ia de Alisson, hoje com as opções que a gente tem, Alisson e Marcos Antônio. Eu acho que a gente ganharia muita movimentação e a gente conseguiria meio que continuar o mesmo padrão, sabe? Eu acho que uma vez que, por mais que nenhum dos dois marque como o Maia marca, e eu acho que o Renan consegue falar disso melhor do que eu, porque ele é o da posição, mas se a gente estiver próximo ao jogador que recebe a bola, principalmente de costa, ele vai oferecer pouco risco. A não ser que ele tiver a velocidade do Lucas, assim, ou for genial. Mas isso é um ou outro que vai conseguir alguma coisa assim. E, cara, com dois volantes, se o Marcos Antônio sai para caçar, tem o Alisson na cobertura, mais os três zagueiros, eu acho que dá o direito do volante de até errar, porque a gente está coberto. Diferente do outro esquema que se o volante errar, azedou. Aí fica 4 contra 3, 3 contra 2, aí é um Deus nos acuda. Mas eu acho que esses dois, além deles serem muito dinâmicos e conseguirem cobrir o espaço, eles vão conseguir sair. Então o São Paulo fica com a saída talvez ainda melhor. Exatamente, né? Então é um São Paulo um pouco mais esburacado. E aí, meu caro Renan, quando você olha para essas opções, né, na ausência do Maia, a gente teria três caminhos, que seria ou usar então esses segundos volantes, né, como tem o time do São Paulo, com Alisson, Marcos Antônio, Alisson Bobadilha. Quero te perguntar aí qual que seria a dupla mais ideal na sua visão para o jogo de segunda-feira, ou usar jovens da base como o Negruti, né, que é um primeiro volante, mas que nunca teve teste no profissional, nem tá treinando direito com os caras, então é um teste zero. E tem gente falando até que a gente poderia contratar o Thiago Mendes para essa fase mata-mata, que também não vai acontecer. Dentro dessas opções, esse time do São Paulo, qual seria a sua formação, Renan, ideal para esse jogo aí, então, contra o Novo Horizontino? Até antes da gente começar aqui, né, Gabriel, o Wilson falava, né, com a lesão do Pablo Maia, meio que virou uma obrigação jogar nesse sistema que ele jogou esse último jogo contra o São Bernardo. E a minha formação de meio de campo, né, seria exatamente a mesma que o Wilson falou. Eu colocaria o Alisson e o Marcos Antônio. A saída de bola fica com muita qualidade. A dinâmica do time de meio de campo fica muito boa, porque o Oscar também ajuda
nesse sentido, na rotação ali. O Alisson também tem como característica rodar ali no meio de campo, seria um meio de campo móvel, que estaria sempre muito bem posicionado. E como o Wilson falou, quando você tem 3 zagueiros, mais 2 alas, você está sempre muito povoado em todos os setores. Diferente de quando o time joga meio que dividido. Tem lá os atacantes, tem aqui os defensores e um buraco no meio, sabe? Então, essa para mim seria a formação ideal para esse jogo. É a que teve mais consistência o time do São Paulo, né? Então, não tenho dúvida, Gabriel, e eu tenho quase certeza que ele fará isso. Ele fará isso, uma por causa da lesão do Pablo e outra porque o Novo Horizontino é a forma que eles jogam. O São Paulo terá um jogo muito complicado se não jogar nesse sistema. Se não jogar nesse sistema, o São Paulo terá um jogo muito difícil. Não porque o Novo Horizontino é melhor do que o São Paulo. Não por isso. Mas a intensidade que eles jogam, na formação que eles jogam, seria difícil o São Paulo segurar. Naquela outra formação. Tendo muito espaço entre os setores. Tendo muito espaço entre os jogadores. Ontem os 2 alas, eles conseguiam compor também o meio de campo. Eu fiquei reparando muito nisso. O negócio de assistir o jogo depois que ele aconteceu é muito legal. É muito legal para análise, né? Jogada de um lado, o Cedric pressionando o Wendel, um pouco mais fechando do lado do volante, fechando, não sei se o Wilson reparou isso, não era toda hora, não sei se ele reparou isso, né, lá de dentro do campo, né, a visão fica um pouco mais complicada do que da perspectiva lá de cima, né, mas ele estava posicionado um pouco mais centralizado ali, fechando também esse espaço. Quando a bola virava, ele também pressionava lá o Cedric. No segundo tempo, quando o time do São Bernardo mudou, o Cedric, o São Paulo fez uma linha de 4, não sei se vocês repararam nisso. O São Paulo fez uma linha de 4, o Cedric adiantou, o Ferrares virou um lateral direito, fez uma linha de 4, principalmente quando o Patrick entrou. Ele entrou e saiu falando, não sei o que e tal, e no meu entendimento foi mais ou menos isso. São Paulo passou a jogar de uma forma diferente. Então, com esses jogadores, você consegue ainda variar, se você precisar. Se você precisar, você consegue variar sem fazer alterações. Com o Wendel, daria para fazer isso do mesmo jeito. Entendeu? Então, eu gostei muito. Foi um entendimento muito rápido. O Wendel foi o primeiro jogo em 5 meses, mais ou menos, que ele não jogava. Um jogo como titular, um jogo inteiro. Né? Então, um rendimento de uma inteligência tática. É óbvio que eu espero mais do Wendel. Né? Como eu falei, ele subiu não tantas vezes, mas todas com muita qualidade. Isso aí tende a melhorar muito, né? A questão física, ritmo de jogo e tal. Mas ele mostra uma inteligência tática. Afinal de contas, o cara ficou 11 anos na Europa, né? Assim, acho que 10, 11 anos na Europa. Não sei exatamente o tempo. Um jogador que não fosse minimamente inteligente na parte tática, e o Sim pode falar melhor que eu, o cara não fica na Europa, na Alemanha e no time grande de Portugal. Então, cara, a gente sofria tanto com o lateral esquerdo no ano passado. Eu acho que esse ano a gente não vai ter problema com isso, não. Exato. E bom, para a gente fechar então aqui o nosso quarteto, né, das opções, eu tô com vocês dois aí também, concordo que deveriam jogar então Marcos Antônio e Alisson como dupla aí na segunda-feira. Você acompanha o relator, Chacon? Eu acho que é inevitável, né, que isso aconteça. É inevitável. Primeiro que não tem mais o primeiro volante. Eu vi o pessoal comentando aqui, Luan, no chat, né? Vamos desapegar, gente. Vamos desapegar. Tipo, você tá com... Você guarda um monte de coisa em casa, sabe? Fica meio acumulador e não desapega daquilo. Sabe? Deixa embora, sabe? Vamos tocar a água debaixo da ponte. E assim, o Luan é um dos caras mais gente boa. Eu torço muito para ele. É um cara gente boa, é um querido e tudo mais. Foi importante, mas não tem mais. O tempo de São Paulo dele passou. E não faz nem sentido cogitar o Luan agora. O Luan não treinou com a equipe, não está nos planos, não dá mais, entendeu? O Luan é um ponto. Aí falaram lá do Thiago Mendes, não tem nenhuma conversa. Agora o Atlético Mineiro entrou na briga, tá querendo o Thiago Mendes. Não tem nem... O que aconteceu também com o Pablo Maia vale ser ressaltado, tá? Eu vi muita gente falando, culpando o Zubeldia nisso. Zubeldia não tem culpa nisso. Não foi uma questão de carga em cima do Pablo Maia.
O Wilson e o Renan podem até me corrigir, mas eu acho que não foi uma questão de carga em cima do Pablo Maia, foi uma fatalidade. Aí falaram assim, mas se não tivesse colocado ele para jogar, não tinha acontecido. Tá, mas aí se o Zubeldia tivesse, ou qualquer outro, o poder de prever, eu jogava na Mega Sena, ganhava milhões e sumia, pô, tomar banho. Se não tivesse meia, a calça não ficava para dentro, né, Chaco? E se minha mãe tivesse roda, eu era uma bicicleta. Então, ficar na suposição não adianta nada. O Luiz Gustavo tá ainda voltando de lesão, até o Stone Storm fala aqui, né? Luiz Gustavo tem chance de aparecer no banco no final de semana? Primeiro que o jogo deve ser até segunda, né? Por uma questão de calendário, no Morumbi. Mas ele vai começar a transição no final de semana, então acho pouco provável. Então, a melhor peça que se adequa ao primeiro volante é o Alisson, dentro do que tem as opções. E o segundo volante que eu mais gosto, que eu prefiro, é o Marcos Antônio. Então, eu prefiro essa dupla para esse jogo de quarta de final e se encaixando dentro do esquema. Fala, Renanzinho. Rapidinho, você perguntou sobre o Negrutti também. Acho que não é o momento. Eu acho que é o momento. Eu não sabia que ele não estava treinando com o time principal. É o momento dele estar ali no plantel, trabalhando, mas de jogar, né? Não, acho que não é o momento, e nem seria do Luiz também, que nem jogou esse ano. Eu acho que não seria o momento dele também. Precisa de mais tempo de trabalho. Você vê, os jogadores estão adquirindo o ritmo agora, cara, com 10, 11 jogos. Você vê nesse revezamento, eles estão entrando na forma mesmo agora, cara. Então, você colocar um Luiz Gustavo é risco, o Negrutti é risco. Então, você perguntou e eu tinha esquecido. Para mim, não seria opções nesse momento, não. Ô, Renan, podia ser até risco. Podia ser até risco o Negrutti, mas que aquele passe longo dele me servia ali na fase de construção, a hora que não dá para encaixar, me servia, hein? Pô, exato, mas ele não foi testado, né, na fase de grupos. Eu acho que ele estava de férias até depois do título da... Ô, Gabriel, eu também não tinha sido testado e de repente cai no meu colo Internacional em casa depois de uma porrada na Recopa pro Boca. Mano, assim, ele não tá treinando, acho que ele tá de férias, né? Acho que ele tá de férias, ele não tá nem treinando. Ele voltou a treinar agora, assim, recentemente, né? Ele teve esse período de folga depois aí da Copinha, mas assim, muito cedo, né? É que você era diferente, né? Assim, diferente é o jogador que joga, pai. Mano, aquele passe longo dele me servia. Fica só um pensamento, ó, pensei. Concordo. Estou de acordo com você. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?